Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Gente, essa semana nós vamos começar a nossa preparação para as nossas avaliações. Vamos começar com a revisão para o nosso teste. Talvez a gente ainda não saiba quando essas avaliações vão chegar, mas eu tenho certeza que quando chegar a data nós vamos estar preparados. Nós vamos ter feito a nossa parte e vamos só aguardar o resultado positivo, certo? Para o nosso teste, nós teremos somente dois conteúdos. O primeiro é o equilíbrio e o segundo são as modalidades paralímpicas, os Jogos Paralímpicos de uma forma geral. A sua história, as modalidades e as suas características básicas. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre esses assuntos aí e vamos que vamos. E sobre o equilíbrio? O que nós vamos ter sobre o equilíbrio? Primeiro, o que é o equilíbrio? Segundo, os estímulos que influenciam o equilíbrio. Terceiro, a classificação do equilíbrio, que nós vimos que ele pode ser classificado em estático e dinâmico. E as situações onde nós podemos identificar o equilíbrio. Esse conteúdo está lá no nosso livro na unidade 13. Então, galera, acompanha aí tudo direitinho. Eu vou projetar o material aí e a gente vai fazer uma breve revisão com os temas mais importantes para o nosso teste. Acompanha daí. Certo, galera? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão com o conceito de equilíbrio. Equilíbrio, como nós vimos nas nossas aulas, é a capacidade de um indivíduo manter a postura do seu corpo inalterada, ou seja, manter a postura do seu corpo estável, manter a postura do seu corpo sem grandes alterações, mesmo quando esse corpo é colocado em várias posições. Então, equilíbrio é a capacidade de manter a postura do seu corpo inalterada, mesmo quando é colocada em várias situações. Certo? Então, o conceito de equilíbrio é esse. É a capacidade de manter a postura do corpo estável, estando esse indivíduo parado ou em movimento. Segundo slide, nós temos aqui quais são os estímulos que influenciam o equilíbrio. O equilíbrio básico, ele é influenciado por vários estímulos. Primeiro, estímulo visual, aquilo que o indivíduo vê. Táteis, aquilo que ele toca ou aquilo que toca nele. Estímulos cinéticos, que são os estímulos provenientes do movimento. Estímulos vestibulares, que são os estímulos relacionados ao conjunto de órgãos internos do ouvido, que essa estrutura ela é responsável pela manutenção do equilíbrio nos vertebrados. Então, os estímulos vestibulares também são muito importantes, também influenciam, principalmente aqueles relacionados ao ouvido interno, porque essa estrutura é responsável pelo equilíbrio nos vertebrados. No próximo slide, nós temos a classificação do equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser classificado em estático ou dinâmico. Ou seja, o equilíbrio estático, basicamente, ele é observado quando a pessoa está parada, certo? Como essa pessoa aqui que mantém essa posição estando em pé. E o equilíbrio dinâmico, ele tem a ver com a pessoa em movimento. A pessoa mantém o seu corpo sem grandes alterações, mesmo estando em movimento. Certo? Então, essa é a classificação do equilíbrio. Agora, só faltou um tópico para a nossa revisão do teste. Situações onde nós possamos identificar a presença dessa capacidade do movimento. Situações onde nós possamos identificar o equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser identificado em pessoas caminhando,
pessoas andando na corda bamba, pessoas equilibrando objetos, andando de patins, skate. Certo? Nós temos uma série de situações onde nós podemos identificar o equilíbrio. Agora, nós vamos partir para a nossa revisão dos Jogos Paralímpicos, as suas características e as principais modalidades. Eu vou projetar aqui para vocês o material complementar em slide que foi utilizado para expor esse conteúdo. Prestem atenção aí. Se você precisar agora, você pode dar um pause na aula para você ir lá e pegar seu material, acompanhar tudo certinho. Vamos lá, galera! Então, galera, vamos lá, vamos ver o que nós teremos no nosso teste referente aos Jogos Paralímpicos. Nós devemos prestar bastante atenção na definição dos Jogos Paralímpicos, que, como nós sabemos, é um evento esportivo que tem competições de alto nível para pessoas com deficiência. Mas essa deficiência não precisa ser somente uma deficiência física. Pode ser uma deficiência física, uma deficiência sensorial, uma deficiência intelectual. Temos os mais variados tipos de deficiência nos Jogos Paralímpicos. Claro que não é qualquer pessoa que pode competir. Tem-se toda uma classificação, todo um parâmetro que vai definir quem é que está apto ou não para participar dos Jogos Paralímpicos. Sobre a sua história, galera, não se sabe exatamente quando começaram as competições para pessoas com deficiência, mas imagina-se que elas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra para atender as pessoas que sofreram mutilações, sofreram acidentes graves na Segunda Guerra Mundial. E para que essas pessoas pudessem praticar alguma atividade, pudessem ressignificar a sua vida. Certo? E sobre as modalidades, temos o atletismo, temos o basquete em cadeira de rodas, que foi a primeira modalidade, que foi a modalidade que foi disputada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Basquete em cadeira de rodas foi a modalidade que foi disputada desde a primeira edição. Temos a bocha, o ciclismo, que é disputado por pessoas de ambos os sexos com paralisia cerebral, visual, amputados ou lesionados medulares. A esgrima, que é um esporte de luta com espadas, disputados por pessoas com deficiência, com problemas, com dificuldades na locomoção. Futebol de 5, que é disputado por homens com deficiência visual, e eles usam essa venda nos olhos para poder dar um equilíbrio, né? Para poder igualar as condições de competição, para que nenhum atleta que por acaso enxergue vultos leve vantagem sobre um atleta que não enxergue nada. E o futebol de 7, que é uma modalidade para pessoas que tenham paralisia cerebral. Certo, galera? Nós não precisamos nos aprofundar no conhecimento dessas modalidades. Precisamos ter uma ideia básica do que é cada uma delas para a gente poder conversar um pouquinho lá nas assertivas lá nas opções do nosso teste. Então, prestem bem atenção nesse material, voltem lá, façam a leitura, assim como o material que fala sobre equilíbrio. E prestem também atenção no nosso livro Unidade 13, que fala sobre equilíbrio. Fala sobre a disputa dos garçons, lembram? Que tem uma corrida de bandejas lá que o objetivo é testar o equilíbrio, testar as habilidades básicas dos garçons. Isso tudo está lá no nosso livro Unidade 13, página 69. Tem alguns exemplos de pessoas
onde o equilíbrio ele está sendo desenvolvido, que são pessoas surfando, pessoas andando de patins, de skate, pessoas fazendo ginástica, né, fazendo movimentos sobre a trave, sobre a barra. E tem também uma definição de equilíbrio que eu vou ler aqui para vocês. Equilíbrio é a capacidade de um indivíduo parado ou em movimento manter uma postura estável do seu corpo. É uma capacidade muito solicitada nos movimentos que realizamos no dia a dia. Conseguiram acompanhar? Todo mundo abriu o livro aí na página 71? Depois volta lá e faz a leitura dessa página, que é bem importante para o nosso teste. Certo, galera? Então agora nós vamos dar continuidade nas modalidades dos Jogos Paralímpicos. Nós vamos falar sobre outras modalidades. Essas modalidades que eu vou falar a partir de agora, elas não vão estar lá no nosso teste, certo? No nosso teste nós só teremos até o futebol de 7. Então as modalidades que eu falar daqui para frente não estarão presentes no nosso teste. Então, encerramos aqui a revisão do nosso teste. Vamos iniciar o conteúdo específico da nossa aula de hoje. Temos aqui uma modalidade que foi criada exclusivamente para pessoas com deficiência. O futebol, por exemplo, foi uma modalidade que foi criada para o público em geral, não certo? Pessoas de todos os tipos, com todas as características físicas, podem participar do futebol. Só que, observando a participação das pessoas com deficiência, houve a necessidade de fazer uma adaptação das regras do futebol para que pudesse se tornar o futebol de 5, futebol de 7. Mas isso não aconteceu com o goalball. O goalball ele já foi uma modalidade criada especificamente para as pessoas com deficiência. E de forma mais específica ainda para as pessoas com deficiência visual. Esses atletas, como vocês podem ver aqui, eles realizam arremessos. O objetivo é acertar o gol do adversário através desses arremessos. E os atletas, eles são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. Eles fazem os arremessos e também fazem as defesas. Esse arremesso, ele tem que ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez as áreas obrigatórias. Tem que ser um arremesso ali, bem rasteirinho. Não pode ser lançada de qualquer maneira essa bola. E como eu já falei, o objetivo é balançar a rede adversária, lançar a bola, fazer o gol ali no adversário. Esse é o goalball. Segunda modalidade que nós vamos ver hoje é o halterofilismo. O halterofilismo, ele já é uma modalidade que foi criada para pessoas... Não foi uma modalidade que foi exclusivamente criada para pessoas com deficiências, certo? Mas o halterofilismo paralímpico, ele tem como objetivo testar a força nos membros superiores dos seus atletas. Já na modalidade olímpica, na modalidade que é regular, ele trabalha a força máxima, a força explosiva, enquanto na modalidade paralímpica ele trabalha a força dos membros superiores. Por que essa diferença? Porque no halterofilismo paralímpico, nós temos pessoas com deficiência, nós temos pessoas que, por vezes, sofreram alguma lesão nos membros inferiores e, por isso, essas regras foram adaptadas. Segunda modalidade, halterofilismo paralímpico. Terceira modalidade é o hipismo paralímpico. O hipismo, ele é a modalidade mais recomendada para pessoas com deficiência. Por quê? O movimento do caminhar do cavalo, né? Ele se assemelha aos passos dos seres humanos. E por isso, quando a pessoa com deficiência está lá
cavalgando, né? São criadas conexões no seu cérebro que favorecem a realização de movimentos. Então, o hipismo paralímpico é a modalidade mais recomendada pelos médicos para pessoas com deficiência. Só que tem uma pequena diferença. Para garantir a segurança dessas pessoas que muitas vezes não têm as pernas ou têm alguma deficiência que dificulta que elas segurem, que elas se mantenham totalmente firmes ali em cima do cavalo, nessa prova, diferente do hipismo olímpico, nessa prova não tem saltos. Vocês já viram no hipismo regular, no hipismo olímpico, os cavalos saltando objetos lá para concluir a prova? No hipismo paralímpico é diferente, nós não temos saltos. E qual é o objetivo dessa prova? O objetivo, como está aqui no nosso segundo tópico, que as provas acontecem numa pista retangular com letras na lateral. O atleta precisa fazer desenhos na pista, indo de letra a letra, conforme escrito no roteiro prévio. Isso se chama fazer a reprise. É basicamente assim. Nós temos vários pontos aqui, tô falando a grosso modo assim para que vocês possam entender. Aí o atleta tem que ir lá e fazer exatamente esse desenho, seguindo as letras que foram estipuladas, né, no roteiro prévio da competição. Então, essa modalidade é o hipismo paralímpico. Próxima modalidade é o judô. O judô, que é uma das modalidades mais legais, aqui eu mais gosto, tem como objetivo derrubar o oponente de costas. E o judô nas Paralimpíadas ele é exclusivo para pessoas com deficiência visual. E as pessoas elas utilizam essa simbologia aqui nos seus kimonos, que vai dizer se ela é uma pessoa que é totalmente cega, se ela é uma pessoa que é parcialmente cega, se ela enxerga apenas vultos, etc, etc. E temos aqui, o objetivo. O objetivo é fazer essa pontuação aqui, que também acontece no judô regular, né? Depende da posição que a pessoa cai. Se a pessoa cai totalmente de costas, essa pontuação aqui já nem existe mais. Mas essas duas são as principais nesse ciclo olímpico. A pessoa cai de costas, de lado, se a pessoa cai com muita velocidade, cai com pouca velocidade. Esse é o judô, modalidade paralímpica para pessoas com deficiência visual. Próxima modalidade é a natação. A natação é uma das modalidades mais tradicionais na Paralimpíada. Podem participar dessa prova pessoas com limitações motoras e físicas, com deficiência visual ou deficiência intelectual. Próxima modalidade é o remo. O remo, ele é comumente conhecido, né? Ele é tradicionalmente conhecido como remo adaptativo ou remo adaptado. Por que ele é conhecido assim? Porque o equipamento ele sofre adaptações de acordo com a deficiência que a pessoa apresenta. O esporte pode ser, esse esporte ele é adaptado à deficiência do atleta. Próxima modalidade é uma modalidade que exige bastante agilidade, uma modalidade que tem fortíssimos impactos. Assim como o rugby tradicional, o rugby em cadeira de rodas é uma modalidade de grandes impactos, que o objetivo é passar com as duas rodas da cadeira pela linha do adversário. Você deve levar a bola e passar com as duas rodas da cadeira sobre a linha adversária. Esse é o rugby em cadeiras de rodas. E no rugby tem uma peculiaridade que homens e mulheres competem na mesma equipe.
certo? Então, uma modalidade onde homens e mulheres competem na mesma equipe, com cadeira de rodas. O objetivo é marcar o gol. Esse gol é marcado quando a pessoa leva a bola passando com as duas rodas da sua cadeira de roda sob a linha do adversário. Rugby em cadeira de rodas. Próxima modalidade é o tênis de mesa. Tênis de mesa é uma modalidade como nós conhecemos popularmente, né? Como o ping-pong, só que tem regras um pouco mais rígidas. E podem participar atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência intelectual. Além dessas modalidades que nós já comentamos, nós temos outras modalidades também nas Paralimpíadas. Primeira modalidade, essa aqui, o tênis em cadeira de rodas. Próxima modalidade, tiro com arco, onde os atletas têm um arco e uma flecha e têm que acertar um alvo que está a determinada distância. Outra modalidade dos Jogos Paralímpicos é o tiro esportivo. Mais uma, vela. E a última modalidade é o vôlei sentado, que é um vôlei tradicional que tem a rede um pouco mais baixa, pois os atletas jogam sentados devido às suas características, né? Devido às suas deficiências. Gente, essas foram as modalidades dos nossos Jogos Paralímpicos. Prestem atenção, ano que vem, se tudo der certo, nós teremos mais uma edição dos Jogos Paralímpicos. Prestem atenção, voltem um olhar especial, valorizem os Jogos Paralímpicos, assistam. Prestem bastante atenção nas características dessas modalidades. Prestem bastante atenção, principalmente nas características de superação dessas pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas que enfrentam problemas bem menos graves, né, que as pessoas com deficiência e já têm posturas negativas sobre a vida. Pessoas que sofreram pequenos problemas e já apresentam uma grande falta de vontade de viver, de superar essas dificuldades. Mas nos Jogos Paralímpicos, nós vemos que as dificuldades, elas, por mais graves que sejam, elas podem ser superadas. Então, galera, vamos assistir, vamos valorizar e, acima de tudo, vamos respeitar a todos os atletas dos Jogos Paralímpicos. Gente, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu peço mais uma vez que os senhores prestem atenção nas nossas avaliações. Tentem ler com atenção, façam com calma. Leiam mais de uma vez o nosso material. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. E assim eu encerro a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.